Oh não, meu nome é Alex, e eu sempre fui do tipo que procura uma explicação física para tudo antes de sequer considerar o sobrenatural. Para mim, sempre existe uma causa lógica, algo que possa ser consertado com uma chave de fenda ou uma boa conversa com um síndico. Passei meses tentando me convencer de que o problema era apenas acústica ruim, vizinhos barulhentos ou a estrutura antiga do prédio. Cheguei a revirar a planta original do apartamento, reclamei formalmente, fiz de tudo para encontrar uma solução racional. A negação era meu escudo, entende? Admitir a verdade significaria aceitar que eu estava dividindo minha casa com uma agonia que não era minha, com um sofrimento que se recusava a ir embora. Tudo isso aconteceu em 2019. Eu tinha acabado de conseguir um emprego no centro da cidade e precisava desesperadamente sair da casa dos meus pais. Depois de muita procura, encontrei um apartamento antigo, daqueles com a fachada meio encardida pelo tempo, mas com cômodos enormes e janelas de ferro que iam do chão ao teto. O aluguel era um verdadeiro achado, quase inacreditável para a região. O corretor, um sujeito apressado, me disse que o inquilino anterior tinha saído às pressas e que o proprietário queria alugar rápido, sem muita burocracia. Para um jovem ansioso pela independência, aquilo soou como música. Parecia perfeito. Havia apenas um detalhe estranho. No meio da sala principal, encostado na parede, havia um espelho enorme, com uma moldura de madeira maciça, escura e pesada. O corretor disse que fazia parte do imóvel e o tentei-movelou no dia da mudança, mas era tão pesado que quase desloquei o ombro. Desisti e decidi que ele ficaria ali mesmo, como parte da decoração. A primeira semana foi absolutamente tranquila, o silêncio e a paz que eu tanto procurava. Mas no 10º dia, algo começou a me incomodar. Notei uma pequena mancha de umidade surgindo na parede, bem atrás do espelho. No início, era só um ponto escuro, mas a cada dia crescia um pouco mais, descascando a tinta de uma forma irritante. Foi nessa mesma época que os barulhos começaram. Irambitidas surdas, abafadas, que pareciam vir de dentro daquela parede específica, a parede onde o espelho estava encostado. No começo, eu racionalizei. Deve ser um vizinho desastrado, pensei. Ou talvez um cano antigo vazando dentro da alvenaria. Vida normal em um prédio velho, certo? Eu me agarrava a essas explicações. Mas numa terça-feira à noite, tudo mudou de uma forma que eu jamais poderia prever. Eu estava jantando na cozinha, ouvindo uma música baixa no rádio. De repente, um cheiro forte e penetrante de cânfora invadiu o ambiente. Era tão intenso que meus olhos começaram a lacrimejar, como se alguém tivesse aberto um frasco bem debaixo do meu nariz. Tentei, ignoror, abrir a janela, mas o cheiro persistia. Então, junto com o cheiro, veio o som. Um estalo seco, como o de couro sendo esticado ou agredido. Uma violência silenciosa e perturbadora. Imediatamente depois, ouvi uma respiração sibilante, curta, cheia de dor. Alguém lutando por ar. Durou alguns minutos, que pareceram uma eternidade. Quando parou, o silêncio que ficou era ainda mais assustador. Fui dormir com raiva, decidido a reclamar com o síndico no dia seguinte sobre o barulho e o cheiro estranho. No fim de semana, decidi que não podia mais adiar. Precisava lidar com aquela infiltração. Juntei todas as minhas forças e, com muito esforço, consegui afastar o espelho pesado da parede. No instante em que ele se moveu, aquele cheiro de cânfora voltou com força total, como se estivesse aprisionado ali. A mancha de umidade era maior do que eu imaginava. Um mapa disforme de podridão na parede. Passei o dia limpando, preparando a superfície para pintar, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Naquela noite, eu estava exausto. O espelho agora estava no meio da sala, virado para o sofá. Para relaxar, liguei o rádio, mas a estática parecia mais alta que a música. Irritado, desliguei tudo. E no silêncio absoluto do apartamento, o som voltou. O estalo de couro, mas desta vez parecia vir de muito perto. E a respiração sibilante não estava vindo da parede, estava ao meu lado. Virei a cabeça bruscamente, o coração disparado no peito. Não havia ninguém. Era só eu, a poeira dançando sob a luz fraca da rua e aquele espelho monstruoso no meio da sala. Aquela respiração estava tão próxima que eu quase podia sentir o hálito frio na minha nuca. Fui até a cozinha. Bebi um copo d'água com as mãos trêmulas. Tentei me acalmar, me chamar de louco. Voltei para o meu quarto, tranquei a porta. Uma atitude completamente inútil, eu sei. Deitei na cama, mas não conseguia fechar os olhos. Meu olhar foi atraído para o reflexo do corredor na porta do guarda-roupa, que por sua vez refletia a sala. E foi ali
no reflexo do reflexo, que eu vi. O espelho no meio da sala não refletia um cômodo vazio. Ele mostrava a imagem impossível de um homem idoso, magro, contorcido no chão, com um corpo em uma posição antinatural. Ele se movia lentamente, com uma agonia visível, como se estivesse tentando se levantar, mas cada movimento fosse uma tortura. Não havia ninguém na minha sala. Eu olhei diretamente para lá e não havia nada. Mas no reflexo do espelho, o homem continuava lá, sofrendo. Eu não pensei, apenas corri. Saí do apartamento, desci as escadas tropeçando e só parei na rua. Fiquei ali por horas, tentando processar. Na manhã seguinte, movido por um medo que se transformou em curiosidade doentia, fui até a ferragem da esquina, um lugar que estava ali há décadas. Perguntei ao dono, um senhor simpático, sobre o antigo morador do meu apartamento. Ele me contou. O homem se chamava Sr. Edgar. Ele tinha sofrido um derrame severo e ficou caído, paralisado, naquele exato local da sala por quase 2 dias, até ser encontrado. Ele não morreu. Foi levado para uma casa de repouso há 2 meses. Ele ainda estava vivo. Aquilo não era um fantasma. Era o eco de uma dor tão intensa, de um desespero tão profundo, que ficou gravado nas paredes, na atmosfera, no espelho do meu apartamento. Voltei para casa com uma mistura de alívio e raiva. Alívio por não ser um espírito. Raiva por ter meu lar invadido por um sofrimento alheio. Peguei o martelo mais pesado que encontrei. Sem hesitar, desferi o primeiro golpe contra o espelho. O vidro estilhaçou com um som explosivo. Continuei batendo, golpe após golpe, transformando aquela imagem de dor em milhares de cacos. A cada pedaço que caía, eu sentia a pressão no ar diminuir. O cheiro de cânfora desapareceu instantaneamente. Quando terminei, a sala estava coberta de vidro, mas estava em paz. O silêncio voltou a ser apenas silêncio. Eu me mudei daquele lugar pouco tempo depois, mas a paz nunca foi completa. Às vezes, no meio da noite, eu ainda acordo pensando no Sr. Edgar. Penso que, enquanto eu destruía o eco de sua dor, ele, em algum lugar, continuava sofrendo de verdade. E essa consciência me tira o sono até hoje. Se você escutou isso até o final, no escuro, inscreva-se no Conto das Sombras e comente aí embaixo só pra gente saber que você ainda tá aí, e te espero no próximo relato.